Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Eu fiz esse canal para compartilhar minhas práticas pedagógicas diárias e mostrar como que eu preparo minhas aulas, qual que é o passo a passo que eu sigo para cada uma das atividades do material digital que a gente precisa usar e também quais atividades de lá eu adapto ou quais atividades novas eu incluo nas minhas aulas. Eu vou jogar aqui na tela o slide do material digital, mas eu também mostro um handout, que é um material impresso com as atividades do material digital ou com algumas atividades extras e adaptadas que eu imprimo e entrego para os alunos toda a aula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira aula para esse quarto bimestre para as turmas do sexto ano. O título dessa aula é Sharing Moments, compartilhando momentos, e nós vamos dar uma olhada aqui no conteúdo e objetivo dessa aula. De conteúdo nós temos ing forms, porque eles começaram a ver o present continuous ou present progressive na aula passada, e aqui nós temos de objetivos escrever fotolegendas para descrição de ações, utilizar o dicionário bilíngue, impresso ou digital, para apoiar sua escrita. A primeira atividade que o material digital vai trazer é um Kahoot que eles vão jogar. Eu mudei um pouquinho isso e eu vou trazer para eles as mesmas atividades que estão lá no Kahoot, mas naquele jogo Slapjacket. Se vocês não viram meu vídeo do sétimo ano que eu explico esse jogo, ou se vocês não conhecem esse jogo, ele é da seguinte maneira: distribui as cartas do baralho para as pessoas num número igual, todo mundo recebe o mesmo tanto de cartas, mas as pessoas não olham as cartas, elas ficam viradas para baixo. Aí cada um vai virando uma carta e jogando na mesa. Quando aparece um valete, todo mundo tem que bater. A última pessoa a bater pega todo aquele monte. O objetivo do jogo é você se livrar de todas as suas cartas primeiro. Como que eu adaptei isso para as aulas de inglês? Bom, eu peguei essas mesmas atividades que vocês estão vendo aí, que são as atividades que estão lá no Kahoot, e também atividades que eles viram na aula passada e transformei nessas cartas. Então vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. A gente vai dividir a sala em grupos, por exemplo, grupos de 5, grupos de 6. Cada grupo vai receber um joguinho com todas essas cartas. Eles vão pegar, colocar em cima da carteira deles com as imagens para cima, porque se vocês forem ver, eu criei a parte da frente com a imagem e a parte de trás com a legenda. Então eles vão colocar com a parte da imagem para cima. Eles arrumam assim em cima da mesa deles, aí o professor vai falar uma atividade. Por exemplo, o professor vai falar jogging, e aí eles vão ter que ver qual que é a carta que tem jogging e bater com a mão. Só que aqui vai ser o inverso, vai ser quem bater primeiro pega aquela carta para ele. O aluno bateu, ele vai pegar a carta e aí ele vai ter que criar uma frase com aquela carta. Por exemplo, they are jogging. E aí ele vai virar para ver se ele criou a frase correta. Se ele criou a frase correta, ele vai ficar com essa carta e aí a gente continua o jogo. O objetivo é o aluno que tiver mais cartas vai ganhar. Antes da gente começar o jogo, a gente pode fazer uma jogada teste. Então a gente pode trazer outra imagem que não esteja aqui no joguinho, mostra a imagem para eles, pergunta para eles o que eles estão vendo ali na imagem, pede para eles descreverem a imagem, por exemplo, she is studying ou he is listening to music, só para eles entenderem o que eles precisam fazer quando eles baterem na carta. Quando a gente perceber que eles entenderam como que é para criar frases, estruturas, relembrando a estrutura que eles viram na aula passada, aí a gente começa o jogo e a gente deixa esse jogo rolar aí com eles por uns 5 minutos. Quando terminarmos o jogo, a gente pode pedir na técnica de surpresa, chamar um aluno de cada grupo, pede para ele pegar uma carta e falar qual que é a ação que ele está vendo ali naquela carta. Além disso, vamos retomar aqui a estrutura que a gente usa, que a gente sempre coloca o pronome primeiro, vamos lembrar qual que é o pronome para terceira pessoa masculino, terceira pessoa feminino, terceira pessoa objetos, terceira pessoa do plural, que vem depois o pronome, que é o verbo to be, aí a gente relembra as 3 formas associando com os pronomes, e depois a forma do verbo, que é o verbo com ing. Quando a gente terminar essa retomada, aí nós vamos para a próxima atividade aqui do material digital, que é a apresentação de vocabulário com mais atividades. São 2 slides que eu coloquei lá no handout do aluno, então eu vou mostrar para vocês como está. Como que a gente vai fazer o procedimento dessa atividade? Como a gente geralmente faz quando é apresentação de vocabulário. Então a gente mostra lá na tela, a gente repete, ou toca o áudio, ou o professor repete. Eu prefiro eu repetir, porque o áudio ele vai falando tudo de uma vez,
então eu consigo fazer as intervenções necessárias entre uma atividade e a outra. Então eu falo, ok, let's repeat, drink water, eles repetem. Vamos repetir de novo, drink water, eles repetem. Olhando aqui na imagem, o que é drink water? Ah, é beber água, teacher. Ok, muito bom. Lembrando que são atividades, então é beber água. Se eu quiser colocar com ing, se eu quiser falar bebendo água, que a gente viu na aula passada, como que fica mesmo? Drinking water. Ok, so let's repeat. Drinking water. Todo mundo repete. Ok? Alguma dúvida? Vamos para a próxima atividade. E aí o professor faz isso com essas 12 atividades que estão aqui. Eu sempre peço no primeiro momento para todo mundo da sala repetir junto, mas se eu percebo que tem um aluno com dificuldade de pronúncia, ou se tem um aluno que não está pronunciando, eu parto para a repetição individual. Só que eu não vou direto nesse aluno que está com dificuldade, para ele não perceber que eu estou puxando ele pela dificuldade. Eu chamo um aluno que tem a boa pronúncia, eu chamo um aluno que tem a boa pronúncia também, aí eu chamo ele que está com dificuldade de pronúncia. Então ele já teve mais 2 exemplos para ele ver a pronúncia, para depois eu chamar a participação dele. Depois então que fizemos essa apresentação de vocabulário novo, nós vamos para a próxima atividade que nós temos lá no slide. A próxima atividade é Look at the picture. In your notebook, write 4 sentences, describe what the people are doing at the lake. Eu adaptei isso aqui de uma maneira mais comunicativa lá no handout do aluno. Então vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, explicar para mim o que eles vão fazer de acordo com o enunciado, e aí eu vou apresentar então as perguntas, né? So let's repeat. What is he doing? Eles repetem. What is he doing? Eles repetem. O que está perguntando aqui? O que é what? O que é is he? O que é doing? Ok, então vamos repetir. What is she doing? What is she doing? Qual que é a diferença? Quando que eu uso he? Quando que eu uso she? Então vamos ver como responder? E aí eu faço isso com esses 4 balãozinhos que estão aqui. E aí eu vou dar um modelo. Então, por exemplo, pessoal, se eu quiser perguntar dessa garota aqui, qual pergunta que eu vou fazer? Aqui é no singular ou aqui é no plural? Singular, teacher. Ok, no singular eu tenho he e tenho she. Qual que eu vou usar? She. Ok, por que é she? Por que não é he? Ah, porque she é para mulher e he é para homem. Ok, então como que fica a pergunta? Vamos repetir? What is she doing? Eles repetem. Ok, e quem pode responder? Vamos lá, qual que vai ser a resposta? O que ela está fazendo? Ah, andando de skate. Ok, como que é andando de skate em inglês? Skateboard. Ok, mas com ing, como que fica? Skateboarding. Então a resposta, vamos lá, she is skateboarding. Lembrando que cada uma dessas perguntas eu não faço em aberto para a sala. Eu vou direcionando os alunos que eu quero que participem, que respondam essa pergunta. Assim eu deixo a sala toda atenta, porque eles vão saber que a qualquer momento eu vou direcionar uma pergunta para eles, então eles vão ficar prestando atenção. Quando eu percebi que eles entenderam o que é para fazer, quando eu observei que eles entenderam o que é para fazer, aí eu vou colocá-los em pares e falar que eles vão ter que escolher 3 pessoas, apontar ali na imagem e perguntar para o amigo. Por enquanto eles não vão escrever nada, eu vou deixar eles praticando isso uns 3, 4 minutinhos. Quando eles terminarem, aí eu vou checar como foi a produção deles. Aí eu vou falar assim, aluno 1, escolhe uma pessoa aí da imagem. Ele escolhe em que ele quiser. Ok, agora faz a pergunta sobre essa pessoa para quem você quiser da sala. E eu deixo ele fazer a pergunta, a pessoa vai responder. Ok, aluno 2, escolhe outra pessoa da imagem. Agora faz a pergunta para outro amiguinho da sala. E eu faço isso com 3 pares de aluno. Depois que a gente fez isso, aí eu peço para eles escreverem aqui 2 frases quaisquer de que eles praticaram. E aí eu dou uns 3 minutinhos para eles escreverem a frase. Depois disso, eu chamo alunos diferentes que ainda não participaram nessa checagem, só para ver quais foram as frases que eles escreveram. Terminei essa atividade, vou dar continuidade lá no material digital. A próxima atividade é um foco no conteúdo que geralmente ensina um ponto gramatical. E aqui vai falar um pouquinho sobre photo captions, que são as legendas de fotos, né? O material traz como foto legendas, mas eles vão reconhecer mais como legenda. A gente faz a leitura do slide, pede para os alunos lerem o que está em português, né? Cada aluno lê um trechinho, cada aluno lê um parágrafo. Quando chega alguma coisa em inglês, a gente faz repetitions só para treinar a pronúncia.
esse primeiro slide não está no handout do aluno, mas esse segundo slide está lá. Então, conforme eles vão fazendo a leitura, eles vão fazendo as anotações que eles acharem necessárias. Eu trago aqui para eles o exemplo do Insta, né? Porque no Insta que a gente posta a foto com uma legenda embaixo, então eles não entendem direito aqui que são textos usados para escrever uma imagem. Eu falo para ele, como que chama quando vocês colocam foto lá no Insta, uma frase embaixo, do que a gente chama essa frase? Ah, legenda, teacher, aqui em inglês a gente chama de photo captions. E a gente não vê só no Instagram, a gente vê também em jornais, em revistas, em textos online, então eu faço essa explicação para eles. A gente dá continuidade, essa atividade aqui não está lá no slide, mas eu exploro com eles. Então, aluno número 1, fala para mim, quantas pessoas você está vendo aqui nessa imagem? Ah, 2, teacher, ok. 2 pessoas. São homens, são mulheres? Não, são mulheres. Ah, então como que a gente pode falar? 2 girls. E o que elas estão fazendo? Onde elas estão? Então, qual que é a opção correta para a gente falar assim, ó, 2 garotas balançando no parque? Lembra que a gente viu que a gente não usa o verbo to be aqui, então qual que é a opção correta? A primeira ou a segunda? Lembrando que cada pergunta dessa é para um aluno diferente, para manter todo mundo engajado. E aí a gente mostra a resposta para eles, e aí a gente dá continuidade. Nesse slide eles vão ter que escrever photo captions para essas imagens. Eu coloquei isso aqui lá no handout do aluno, já está meio que junto com o próximo exercício, mas a gente pode fazer separado. Então vamos ver como que isso aqui aparece lá para eles. A gente vai pedir para eles fazerem a leitura do enunciado em silêncio, pergunta para eles o que eles entenderam do enunciado. Aí a gente vai falar que eles sempre vão ter que lembrar do who, para ver quem está na foto, what, o que está fazendo, e where, onde que está. A gente pode fazer a primeira com eles de exemplo. Então, guys, look here. Who? Quem que vocês estão vendo na foto? Ah, e um menino, teacher. E como que eu falo um menino? A boy. Então, vamos escrever aqui a boy. O que ele está fazendo? Um menino fazendo o quê? Ah, jogando o disco. E como que é esse jogando o disco que a gente viu? Como que fala o jogar o disco? Throw a frisbee. Ok, mas para ficar jogando, throwing a frisbee. Ok, então tá, ó, a boy, que é o who, throwing a frisbee, que é o what, o que, agora where, onde que ele está? No parque, in the park. A boy throwing a frisbee in the park, ok? Então agora, em pares, vocês vão fazer as frases 2, 3 e 4. Tudo isso porque eles vão usar vocabulário simples de a boy, 2 boys, a girl, e os verbos e os lugares que eles viram nessa aula ou na aula passada. Então, a 2, a 3 e a 4 eles conseguem fazer sozinhos. Dou aí uns 5 minutinhos para eles fazerem. Quando eles terminarem, eu chamo na técnica de surpresa 3 alunos para falarem o que eles escreveram. Claro que conforme eles vão falando, a gente pode pedir se alguém escreveu diferente, porque a gente pode ter algumas variações aí nas frases que eles vão escrever. Terminamos, nós vamos para a próxima atividade, que agora nós temos aqui novamente um foco no conteúdo, retomando o uso do dicionário. A gente já trabalhou isso bastante no terceiro bimestre e vamos retomar agora no quarto. Como é um foco no conteúdo, a gente pede para os alunos irem lendo as partes que estão em português e a gente vai dando as explicações necessárias. São 2 slides com essa explicação que não está lá no material, no handout do aluno, e eles vão precisar usar o dicionário para a próxima atividade. A próxima atividade vai trazer 4 imagens que eles vão precisar escrever photo captions. Só que agora são coisas que eles não viram. Então, até então eles estavam vendo 2 boys, swinging, in the park. Agora são vocabulários que eles ainda não viram, então eles vão ter que pesquisar no dicionário. Isso aqui lá no material do aluno vai estar no mesmo exercício que a gente estava fazendo, só que agora aparece como as fotos 5, 6, 7 e 8. A 5 a gente pode até fazer como exemplo com eles. Ok, vamos lembrar do who. Quem? O que vocês estão vendo aí? Pessoas, teacher, ou turistas. Vamos ver no dicionário como que faz isso? E aí o professor abre o dicionário digital bilíngue lá na tela e vê turistas e coloca lá tourists. E o que eles estão fazendo? Eles estão vendo a natureza, eles estão turistando. Vamos ver como que a gente fala isso? Vê a paisagem, vê a natureza? Vai lá no dicionário digital, vê como que é, pode ser sightseeing. Então, tourists going sightseeing. E onde que eles estão? Na cachoeira, teacher. Vamos ver como que é a cachoeira? Pesquisa lá
in the waterfall. E aí a gente constrói essa frase com eles. Claro que a gente precisa se certificar que eles têm ou celular, que eles vão poder consultar um dicionário online, só que na minha turma, por exemplo, que sexto ano pouquíssimos alunos têm celular, eu levo os tablets da escola ou algum outro dispositivo da escola para eles poderem fazer essa pesquisa no dicionário online. Eu vou colocá-los em duplas e aí eu vou deixá-los escreverem as frases 6, 7, 8, vou dar 5 minutinhos. Enquanto eles estão escrevendo, eu estou ali andando entre eles, dando o apoio que eles precisarem, e quando eles terminarem, aí eu chamo 3 alunos na técnica de surpresa e peço para eles falarem as frases que eles criaram. Aqui é legal porque pode ter uma variedade maior nas frases, então eu peço para um aluno falar a frase das 6, alguém colocou alguma coisa diferente, o que você pôs diferente, mais alguém diferente, vamos para 7, e aí eu exploro todas as respostas que eles colocaram. Assim que terminarmos essa atividade, nós temos lá no material digital a sessão de encerramento que a gente faz a leitura com eles, mas também vamos lá no handout do aluno fazer a sessão What I Learned Today. Essa sessão, lembrando, é uma autoavaliação da aula, então conforme o professor vai fazendo a leitura em voz alta, quando chegam os espaços que tem lacuna ou exemplos, a gente pede as respostas dos alunos. Então hoje estudamos sobre photo captions, que são lembra que photo caption é aquele textinho que a gente põe embaixo de uma foto, seja no Insta, seja no jornal, numa revista. Como que a gente chama isso em português? Legenda, teacher, ou foto-legenda, ok, então são as foto-legendas. Geralmente, para escrever uma photo caption, pensamos nas questions. Quais são aquelas 3 perguntinhas que a gente pensa quando vai escrever? Em quem, teacher? E como que eu falo quem? Who, então muito bom, vamos escrever aqui, who, entre parênteses, quem. O que mais? What, where, e aí a gente vai colocando as respostas aqui conforme eles vão falando. Ao descrever o que está acontecendo em uma imagem, colocamos o verbo com a terminação que o verbo sempre tem que ter. Por exemplo, um garoto lendo, que terminação é essa em inglês? ING, teacher, muito bom. Só que, diferente lá do começo da aula, que a gente falava assim, a garota está andando de skate, aqui a gente só fala uma garota andando de skate. O que a gente não coloca? E o verbo to be, muito bom, mas tem 3 espacinhos. Por quê? São 3 formas do verbo to be. Quais são? E aí puxa deles o am, o is e o are. E um exemplo de photo caption, e aí pede para eles escreverem. Aqui a gente pode pedir para eles criarem um exemplo qualquer, ou pedir para eles pegarem a última foto da galeria deles, a última foto da rede social deles e escrever uma photo caption, e aí eles podem colocar aqui. Depois disso, a gente abre o gerenciador de tarefas lá na tela, a gente mostra a tarefa referente a essa aula, pede para os alunos lerem os enunciados em silêncio, falarem o que eles entenderam do enunciado, e aí a gente dá alguma complementação do que eles precisam fazer naquela atividade e também mostrar como que aquela atividade lá da tarefa se relaciona com a aula de hoje e com qual exercício da aula de hoje ali do handout aquela atividade está relacionada. Foi isso que eu preparei para essa terceira aula do 4º bimestre para as turmas do 7º ano, lembrando que o handout vai estar disponível no link aqui embaixo, assim também como as cartas para jogar Slapjack lá no começo da aula. E se você for usar, comenta aqui embaixo, vou usar, comenta o que vocês acharam desse vídeo para aumentar o engajamento do meu vídeo aqui no YouTube e ele entregar esse vídeo para mais professores e o meu canal crescer. Claro que também vai ajudar se você clicar no joinha, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, e também mandar esse vídeo para aquele grupo que você tem de WhatsApp, de Facebook, com professores de língua inglesa da sua ADE. That's all for today. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!